As contrariedades da vida são de duas espécies, ou pode-se dizer de duas origens bem diferentes, as quais é muito importante distinguir. Uma delas tem causa na vida presente, outras não nesta vida. Ao buscar as origens dos males terrenos, percebe-se que muitos são a natural consequência do caráter e da conduta dos que os sofrem. Quantos homens caem por causa de sua própria culpa? Quantos são vítimas do seu desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Quantas pessoas arruinadas pela desordem, desânimo, má conduta ou por não limitarem seus desejos? Quantas uniões infelizes, fruto do interesse, da vaidade e nas quais o coração não serviu para nada? Quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma e com menos melindres? Quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência e excessos de toda a ordem? Quantos pais são infelizes por causa dos filhos, por não combaterem neles desde pequeninos as manifestações de suas más tendências? Por indiferença e comodismo, deixaram desenvolver neles os germens do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração, e depois, mais tarde, ao colherem o que semearam, espantam-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão deles. Que todos aqueles que são feridos no coração pelas contrariedades e decepções da vida interroguem friamente suas consciências, que busquem primeiro a origem dos males que os afligem e sintam-se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria nessa situação. A quem culpar então por todas essas aflições, senão a si mesmo? Deste modo, o homem é, na maior parte dos casos, o autor de seus próprios infortúnios, mas, ao invés de reconhecer isso, acha mais conveniente e menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, o azar, sua má estrela, quando na verdade sua má estrela é a sua negligência. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite a todos o pessoal da internet. Então vamos lá. A mais uma palestra. Quando não se aprende através do amor, aprende-se através da dor. Quem que não está aqui, que veio aqui pela primeira vez, que veio através do amor? São poucos, né? Normalmente a gente vem através da dor, né? Quando a coisa aperta, a gente vem. Então, pesquisando aqui para passar um pouquinho para vocês, eu estava vendo que existem dois princípios, dois caminhos para a gente, que a espiritualidade também nos guia, dois caminhos. Que é o caminho da nossa existência que a gente escolhe, que causam várias consequências, depende do caminho que a gente escolhe. Que é o caminho do amor, que normalmente a gente acha que é o mais fácil, mas não, é o mais difícil. Porque é o caminho do aprendizado, que é o caminho da busca, que é o caminho do esforço, que é o caminho que nós temos que nos esforçar e perceber os nossos erros, os nossos defeitos. Esse caminho que é pelo amor, nós temos que estudar mais, olhar mais para o lado. E o caminho da dor é o lado mais fácil, por incrível que pareça, que a gente pode pensar assim, como, né? Que a dor é mais fácil. É porque a dor só vem porque a gente é negligente. Porque a gente não vai em busca, a gente não se melhora. A gente não pega e vai... É muito mais fácil nós dissermos que não temos defeitos, que não temos nada para mudar, aí a vida vem e mostra. Através do quê? Da doença, através da perda de um emprego, da perda de um ente querido,
às vezes até de um filho. Aí vem e mostra pra gente que não é o caminho aí, que a gente tem que aprender pelo outro lado. A doutrina espírita tem como maior objetivo fazer a gente aqui aprender pela fé, a fé raciocinada, que é o caminho do amor. Que a gente pegar e acreditar, não simplesmente acreditar numa coisa que uma pessoa fala, ou não. É estudar, é ver que o caminho tudo leva, é combater nossos vícios, os nossos vícios morais. E quando a gente pega e começa a analisar, a gente para estudar, a gente vê que tudo é impressionante, mas tudo gira em torno do nosso orgulho. Nosso orgulho é o que mais pega. Tem todos os outros vícios, mas em todos os outros vícios, no fundo, tem o orgulho. Então aqui eu montei mais ou menos uma listinha, né, dos defeitos dos nossos vícios, com o que a gente combate eles. Por exemplo, o orgulho. O orgulho é o nosso maior defeito. Porque com o orgulho, dizem os espíritos superiores, que é o mais difícil e o mais demorado para a gente poder tirar de dentro da gente. Então, creio eu que é o mais que a gente tem que combater, né? Porque com o orgulho a gente não vê que a gente tem que mudar. O orgulho nos deixa cegos. Pro orgulhoso, quando você fala qualquer coisa, o que o orgulhoso diz? Não, mas eu não preciso, eu sei. Eu busquei, eu fiz. Ele nunca admite que ele precisa mudar. Nunca. É muito difícil um orgulhoso admitir. E como a gente tem um monte de tipo de orgulho, às vezes você vai dizer, não, mas eu estou aqui dentro, eu estou aprendendo. Mas não existe só um tipo de orgulho. Existe o orgulhoso que ele tem orgulho da profissão, que ele é o melhor, mas ele não vê que está passando por cima de muita gente para chegar no seu objetivo. Tem o orgulho da raça, que daí vem o preconceito, que somos preconceituosos. Tem o orgulho religioso, né? Às vezes até nós espíritas pecamos, achamos que por sermos espíritas somos melhores, não somos melhores do que ninguém. Nenhuma religião é melhor do que a outra. Eu acho que cada pessoa está num nível espiritual que compreende mais ou menos uma religião. Eu acho que a melhor religião é aquela que deixa o ser humano melhor. Não existe uma ou outra que é melhor. É que a doutrina espírita, ela cobra. Ela nos faz ver e nós temos que mudar de maneira ou de outra, ou pelo amor ou pela dor. Porque ela não deixa brecha para a gente ter desculpismo para não se melhorar. Porque se a gente não se melhora, a gente não evolui, vem novamente a dor para ensinar. E o que é para combater esse orgulho? Para começar a combater, porque é o mais difícil. É a humildade. É você ter humildade de dizer assim, realmente eu não sei. Eu fiz isso. Eu não quis me melhorar. Eu errei. É me igualar, é me colocar abaixo de Deus e do lado de todos os irmãos. Porque com a humildade, a gente sendo humilde, a gente consegue passar para o outro que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa do aprendizado.
A gente consegue olhar para o outro sem aquela soberba de que eu sou o melhor. Ah, você não é assim porque você sabe, não vou dar bola porque você fala, porque você não tem o mesmo nível, às vezes até de escolaridade, do que eu. O orgulhoso faz isso. E a caridade, e a humildade é um exercício muito bom para quem é orgulhoso. Porque você ser humilde é você até assumir um erro que você não fez. Com a humildade você tem a coragem de pedir o perdão. Então, vamos dar uma pinceladinha em um pouquinho de todos os, para depois finalizar, tá? Que ainda não terminou o orgulho não, que vocês vão ver que no final de tudo, o orgulho está em tudo. Aí tem o egoísmo. Outro vício que a gente tem que é muito feio, que é muito ruim. O egoísmo, o egoísta no caso, pensa primeiro em quem? Nele, só nele. O maior problema é o dele, a maior dificuldade é a dele. O egoísta não consegue olhar para o lado e ver que tem dificuldades maiores. O egoísta só quer saber de primeiro dele, primeiro o meu. Primeiro eu, né? O egoísta, quando tem um problema alheio, quando ele foge da dor, ele diz, mas isso não é comigo. Isso é problema dele. Em vez de ajudar e olhar para o lado, é mais fácil criticar. O egoísta, ele tem muito afiado a crítica, porque ele não olha para o lado. E para combater esse egoísmo, o que a gente tem que fazer? A caridade. Melhor coisa. A caridade. Que é muito difícil para quem é egoísta. Você olhar para o lado e admitir que tem problemas maiores, que tem dificuldades maiores. Que se você olhar para o lado e realmente fazer a verdadeira caridade, que é não só doar alimentos, fazer uma caridade de um asilo, não, isso não é só caridade. A caridade de você olhar para o outro e ver que ele está com um problema. Parar, tirar 5 minutinhos e escutar. Isso é caridade. Caridade é quando tem uma pessoa que tem um problema e vem reclamar para você, você não diz que aquele problema você tem um problema maior. Não. É você escutar aquele problema e tentar resolver, tentar ajudar. Isso é caridade. A caridade, ela traz uma felicidade que a gente não tem noção. Muitas pessoas não têm noção do quanto é bom quando a gente consegue, uma pessoa, principalmente quando a gente tem esse vício do egoísmo, às vezes é inconsciente. Muitas vezes é inconsciente na gente, a gente não percebe, mas é tão automático no nosso dia a dia, que em vez de a gente pensar no outro, fazer alguma coisa para o outro, a gente está sem tempo. Então, quando a gente consegue combater o egoísmo com caridade, quando você consegue parar o que você está fazendo, seja o que for, e prestar atenção no que o outro quer te contar, no problema do outro, isso dá um alívio, dá uma sensação tão boa, que é só passando para explicar. Porque eu acho que é uma coisa que, para nós que somos egoístas ainda, em muitas coisas, é uma vitória. E às vezes você vai dizer assim, meu Deus, mas é tão simples eu escutar alguém, será que isso vai fazer efeito? Faz. Faz. Porque você se esforçou para isso. O único mérito vai ser seu. Você começa a ir a fazer e a buscar e aprender pelo amor e não pela dor. Porque quando a gente pega e não aprende, vem a dor. E a dor é assim. Ela te mostra uma vez. Você não aprendeu, ela vai vir mais forte.
você não aprendeu, ela vai vir novamente mais forte ainda. Até que você está no fundo do poço e vai dizer assim, nossa, realmente, eu tenho que mudar, me modificar. Eu tenho que evoluir. Aí sim a gente começa a aprender. Aprender pelo amor. Que é a maneira mais difícil. Mas a gente começa a aprender. A irritação e a paciência. O mundo que a gente está hoje, né, a vida que a gente leva hoje, é muita irritação. Todo mundo irritado, é impressionante, o trânsito, todo mundo fica irritado, ninguém mais dá a vez para ninguém, todo mundo quer chegar primeiro. Isso só falando do trânsito, sem falar dentro da nossa própria casa, que a gente não escuta mais um filho, ou não escuta um pai, não escuta a mãe, não escuta o marido, não escuta a esposa. Estamos sempre irritados, sempre alguma coisa nos incomoda, sempre. É no trabalho, a gente está irritado porque o companheiro de jornada não está fazendo direito, porque ele está muito devagar. Nós sempre achamos alguma coisa para nos irritar e reclamar. Sempre. Eu normalmente, quando eu estou irritada, eu boto a culpa na TPM, né? Mas é quando eu percebo mais ela. Mas não é desculpa. Ainda mais estando dentro de uma casa espírita. Quando está no trânsito, né? Tem aquele lerdo na nossa frente. E a gente se irrita mesmo. Mas daí é um momento da gente parar, analisar e botar a paciência. Começar a sermos pacientes. É com as pequenas coisas. Vai chegar um momento que quando você tiver uma situação de grande irritação, você vai ver que aquele pouquinho todo dia que você praticou, no trânsito, no trabalho, em casa, você não vai mais se irritar. Você vai se sentir estranho, porque aquela paciência que você todo dia foi cultivando um pouquinho, às vezes a gente cai também. Mas se todo dia a gente fizer um pouquinho, a paciência vem. A gente aprende a ser paciente. Porque quando a gente está irritado, o que a gente causa? Gastrite, dores no estômago. A gente detona o físico. Simplesmente porque somos irritados. A gente acaba trazendo outros problemas porque a gente é irritado. Porque a gente não tem paciência. A gente não para e respira fundo, eleva o pensamento e diz, nossa, eu estou numa caminhada que eu estou querendo me melhorar. Por que eu estou me irritando facilmente? Eu não preciso disso. Se eu respirar fundo, contar até 10 eu não digo, né? Mas até 100, até 1000, né? Quem sabe, né? Às vezes é mais fácil. Porque às vezes a gente precisa. Mas tem que começar a fazer. Para ir combatendo esses pequenos vícios que a gente tem. A insegurança e a fé. A insegurança, né? Kardec já dizia que a fé não é só religiosa. A fé é um sentimento de força de vontade que a gente tem. Porque quando a gente é inseguro com alguma coisa, tem muita gente que é inseguro de fazer qualquer coisa, né? Às vezes até no trabalho, no relacionamento, às vezes parece que é uma pessoa tímida, não, mas é uma pessoa insegura. E a fé é o quê? Essa fé que Kardec fala aqui, que não é só religiosa, é a nossa força de vontade de todo dia a gente procurar se melhorar. Todo dia levantar e agradecer. Todo dia isso. É a vontade de querer crescer, é a vontade de querer evoluir. É poder usar isso para o dia a dia.
Quando a gente tem um problema que a gente não dá para recorrer só à fé religiosa, só à fé que é religiosa. Essa fé que não é religiosa é uma fé raciocinada. Que você, não, vamos lá. Eu tenho esse problema, mas eu vou resolver de alguma maneira. É ter coragem, é ter garra, é determinação. Isso é fé também. Fé não é só aquela que quando você tem um problema, que está com um problema de saúde ou qualquer outro problema, você faz uma oração e quer que Deus resolve. A fé é essa coragem, essa determinação, essa força de vontade de querer fazer todo dia. É de você errar, levantar, cair e fazer de novo. Isso é uma fé que é vinda pela razão. E a fé religiosa, que também é muito boa, né? É um sentimento que transforma. Aí sim, quando você está com alguma dificuldade e você tem que botar na mão de Deus, isso é fé religiosa. Que você tem que pegar e fazer uma oração e pedir para que seja feita a vontade dele. Em primeiro lugar, não é a nossa, é a dele. Porque aí a gente começa a aprender pelo amor, pelo lado mais difícil. É a mesma coisa que todo dia você pegar e assinar uma folha em branco e dar para Deus escrever. Isso é fé. O resto a gente acha que tem fé. Fé é você apostar todo dia. Acordou, agradecer o dia e botar na mão dele. Às vezes eu digo, porque meu pai é católico, né? Ele diz assim, mas ele reza tanto. Eu digo, mas não é estar na frente de uma TV, não é estar numa igreja, não é estar todo dia com o rosário na mão rezando. E não acreditando, não confiando, botando na mão de Deus. E dizendo para ele, a minha vida hoje está em suas mãos. Eu vou fazer a minha parte. Vou deixar você fazer a sua. Isso é fé. A vaidade e a simplicidade. A vaidade, né? A vaidade também, são vários aspectos que tem a vaidade. Não é só a vaidade da aparência, né? Principalmente nós mulheres. Não está errado a gente querer se arrumar, usar uma maquiagem, ter um cabelo bonito, estar bem vestido. Isso não tem problema nenhum. O problema, e é que até a espiritualidade nos alerta, é quando essa vaidade começa a fugir do controle. É quando você começa pela vaidade a fazer determinadas coisas, às vezes botar até a sua vida em perigo por causa da vaidade. A vaidade não é você fazer uma academia, você cuidar da alimentação. Isso é normal, é o que devemos fazer. Só que nada deve ser em excesso. Porque em primeiro lugar tem que ser o espírito, depois o nosso corpo. Aí depois a nossa aparência. Porque principalmente nós mulheres, às vezes, por causa da vaidade, sem precisar, botamos nossa vida em risco. Vamos lá e fizemos uma cirurgia e nos deformamos, dá errado. Ou quantas vezes não chegamos nem, botamos uma encarnação fora por causa da vaidade. Por não parar e pensar que não é o que vale essa aparência física. Porque cuidar do corpo é uma coisa, a aparência é outra. Nada que em excesso a espiritualidade aconselha. Tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio para podermos contrabalançar tudo. Tá? Os exageros, né? Nada que é exagero. A mágoa e o perdão. Isso é outra coisa, né? A mágoa é um dos mais destrutivos venenos espirituais.
quando carregamos mágoa. Porque além do espiritual, a gente detona o nosso corpo físico, com os cânceres, com as doenças, com a falta de amor. Porque daí, quando a gente carrega essa mágoa, normalmente a gente vai aprender pela dor. É muito difícil quem tem mágoa e não perdoa aprender pelo amor. Jesus nos colocou com grande ênfase o perdão das ofensas. Ele sabia que o sofrimento é muito profundo e a gente carrega nas outras encarnações. Se a gente não perdoar, mas perdoar verdadeiramente, e o que é o perdão? É só eu falar, me perdoa? Não, não é. É quando a gente sabe que a gente perdoou, eu acho que a gente tem um sentimento de quando a gente pensa na situação, que você não precisa conviver, não precisa morrer de amores pela pessoa que te fez alguma coisa. Eu acho que o sentimento de quando você perdoou é um sentimento que você olha a situação e ela não te traz nenhum outro sentimento. Ela não mexe mais com o teu ser. Simplesmente é uma coisa que você olha para a situação e vê que está resolvida. Isso é o perdão. Mesmo que você não fale com a pessoa, mesmo que você não conviva com a pessoa. Porque muitas vezes aí entra também novamente o egoísmo. Quando a gente tem uma situação com alguém, na nossa casa, no trabalho, no nosso convívio, o que acontece? A gente só pensa na gente. Aí entra o egoísmo, entra um monte de coisa. Por quê? Porque a gente não pensa que às vezes a gente perdoando uma situação e esquecendo, você vai estar beneficiando tantas outras pessoas. Porque determinada situação que você não perdoou ou que aconteceu, envolve família, envolve amigos. E a gente é egoísta, a gente só olha para o umbigo da gente. Então, quando a gente tem uma situação assim, vamos parar e olhar, vamos analisar um pouquinho. O que o nosso perdão vai fazer? Vai só fazer benefício para mim e para a pessoa que eu vou perdoar? Ou se não, ela vai ter uma extensão maior. Se ela tiver uma extensão maior, por que não abrir mão, às vezes, deixar de ser um pouquinho egoísta e abrir mão e dar o perdão e realmente tentar esquecer por uma causa, por um familiar, muitas vezes por uma mãe que não quer ver uma família, muitas vezes separada porque tem uma causa que tem mágoa. Então, vamos parar e analisar um pouquinho, que é muito importante o perdão para a nossa evolução. Se pensarmos assim e pensarmos bem egoístamente, se perdoarmos, se não tivermos mais mágoa, quem vai ser o beneficiado? Nós, né? Daí a gente começa a poder aprender pelo amor. A maledicência e a indulgência. A maledicência, né? Falar mal dos outros. Às vezes a gente, né? Como a gente faz isso? A gente fala mal do outro, a gente julga o outro, mas a gente não vive, não convive, não sabe o que acontece com o outro. Daí a gente se irrita quando o outro faz a mesma coisa com a gente. A gente pode fazer com o outro. Agora, quando o negócio é comigo, aí eu me irrito. Tem uma frase aqui, ó, que Jesus disse: com a medida que medirdes, vos medirão também. Então,
Se a gente fala mal, se a gente tem esse hábito, se a gente tem esse vício, a gente não pode ficar ofendido, muito menos com raiva ou chateado se alguém faz a mesma coisa com a gente. A gente tem que tirar de exemplo, né? Se isso me machucou, se realmente, poxa, vou parar para ver isso. Quando eu for falar novamente de alguém, eu vou parar e vou lembrar do que fizeram comigo. Eu não gostei, então eu não vou fazer para o outro o que eu não quero para mim. A brutalidade e a mansidão. Jesus ensinou que precisamos ser mansos como Ele. Já pensaram nisso? Estamos longe, né? Que foi o manso, humilde de coração, quem for, afável com o próximo, né? Principalmente nós espíritas, né? Que queremos ser espíritas. Como que a gente não vai ser manso? Vai usar da brutalidade, de uma resposta atravessada? Sabemos que isso não leva a nada. A revolta e a obediência. A revolta, né? Como ficamos revoltados com tudo. Não deu alguma coisa certa, nos revoltamos. Revoltamos contra Deus, contra a tudo à nossa volta. Mas não pegamos e medimos por quê? Por que da revolta? A culpa não foi minha, será? Será que eu estou revoltado por uma coisa que não deu certo? Será que era para dar certo? Será que era para me fazer? Será que já não deu certo justamente porque não era para dar certo? Porque as coisas não acontecem como nós queremos, assim como Ele quer? A revolta gera desequilíbrio. A mesma coisa como a raiva, como a mágoa. Gera esse desequilíbrio espiritual, físico. E não precisamos. Por quê? Porque se a gente tem o conhecimento, a gente não precisa se revoltar. Se a gente for buscar e estudar um pouquinho, principalmente a doutrina espírita, a gente vai ver que as coisas só vão acontecer quando é para acontecer. Que a gente não precisa se revoltar, tem que se resignar, porque as coisas vão acontecer quando é para acontecer. Então a gente tem um desgaste energético muito grande com as nossas revoltas, com as nossas mágoas, com o nosso egoísmo. A razão e a ignorância. A ignorância não é do ignorante, da pessoa ignorante. A ignorância aqui falada é a ignorância do saber. É de não procurar buscar dentro de nós e nos conhecer, para sabermos como somos. E saber como o próximo é. Como é que a gente vai dizer que é ignorante se Deus nos deu a inteligência? Somos providos de inteligência. Então temos que usar, trazer para a razão tudo isso. Com esse conhecimento que muitos aqui presentes hoje têm dessa casa, que é o projeto de identidade eterna, que é a arqueologia do ser, a gente já aprendeu muito que a gente tem que se olhar primeiro, se conhecer. E daí sim, olhar para o outro, para entender o outro, saber por que ele age assim. Por que aquele fulano ele é mais ativo ou porque o outro é mais emocional? Por que o outro pensa mais? É nossa obrigação de nos destruir, de aprender, de tirar de vez essa ignorância. Porque não somos ignorantes, todo mundo é inteligente.
não temos capacidades iguais. Mas é simplesmente isso. Cada um tem a sua, cada um, de alguma maneira, vai ajudar. Uma coisa muito importante também, que agora está chegando o fim do ano, né? A gente já vê um monte de coisa decorada, já vê um monte de coisa de Natal, todo mundo se preparando para as festas. E aí o que a gente faz? Novamente a nossa listinha, né? Das coisas que a gente não vai fazer mais, ou das coisas que a gente vai fazer no ano que vem. Que normalmente é, né? Eu vou começar a fazer exercício, eu vou perder peso, né? Vou voltar a estudar. E tantos outros, né? Que a gente promete, se for ver, promete de tudo. Eu tenho uma proposta que a gente podia fazer esse ano. Fazer uma listinha diferente. Colocar todos os vícios que a gente tem. Todos esses vícios. Mesmo que uns são mais, outros menos. Mas colocar como meta para o ano que vem, se a gente conseguir eliminar um, a gente já ganhou essa encarnação. Mas aí trabalhar em cima dele. Trabalhar mesmo, porque nessa listinha que eu fiz ali, que eu tenho ali, é a lista do orgulho e o egoísmo. Segundo Kardec, esses dois vícios são os mais difíceis de a gente eliminar. Mas desses dois vícios derivam a avareza, agora eu só vou dar um, né? Que é nosso apego aos bens materiais, é só o que a gente se importa muitas vezes, né? O ciúme, o medo de perder alguma coisa que às vezes nem nos pertence, a preguiça no trabalho. Estou citando só algumas, tá? No trabalho por quê? Porque às vezes a gente está em dificuldade e aparece uma oportunidade. Aí, em vez de você agarrar essa oportunidade, você começa a botar empecilhos. Porque é longe, porque o salário não sei o quê. Mas quem está precisando não pode ter preguiça. Tem que começar de baixo e batalhar. Negligência, descuido com nossas próprias obrigações. A vaidade, né? Aqui. A vaidade é o desejo de aprovação dos outros e nos botar em destaque. A inveja, que todo mundo sabe, né? A inveja, sempre a grama do outro é mais verde do que a minha. A maledicência, falar mal do outro, como já coloquei. A mágoa, a ausência do perdão. A vingança, de dar o troco, porque ainda acontece muito, quando acontece alguma coisa com a gente pensa em dar o troco. Para quê? Um desgaste de energia, não tem necessidade. Vamos ser superiores, vamos aprender pelo amor e não pela dor. A culpa neurótica. Isso eu não sabia que tinha. Eu já presenciei situações, é uma emoção destrutiva e uma autocobrança. Que quando a gente tem, é porque a gente não admite que errou e não pede desculpa. Aí você entra numa auto-obsessão e você fica neurótico, você vai parar no hospício. Porque você sabe que está errado, você fica num ciclo vicioso, mas você não admite que precisa mudar. Você não quer mudar. O personalismo, né? Se sentir sempre superior. Nesse caso é o personalismo, né? De se achar sempre melhor do que o outro. O melindre, capacidade de se ofender com as pequenas coisas. Às vezes nem foi pra gente e a gente se ofende.
Às vezes não foi nada dito. Muitas vezes, quando estamos sentados no lugar de vocês, o palestrante fala qualquer coisa, aí o melindre já vem. Foi para mim. Sabe? Isso é consciência pesada, porque a gente sabe que tem. Mas isso é com todos nós. É combater isso. É botar na listinha do ano que vem. A impaciência, a intolerância, então nem se fala, né? Como o Beto falou e a Kátia também na palestra, que ele apagou o desenho dele que ele levou ali. Às vezes a gente está prestes a atravessar a nossa linha e a gente bota tudo a perder. Por causa de todos esses defeitos aqui, todos esses vícios. A gente não aprende pelo amor, que é mais difícil, que é o aprendizado. A gente não quer, às vezes, a gente faz para o outro, a gente tenta ajudar, mas a gente não está ajudando. Às vezes as pessoas querem nos ajudar e não conseguem também, porque a gente não quer mudar, porque só depende de nós. Só depende de nós aprender pelo amor ou pela dor. Pelo lado que é mais demorado, mais complicado, que é o do conhecimento, ou pela dor, deixar a vida vir e mostrar. Agora eu gostaria que passasse o videozinho, para vocês verem um videozinho ali.
Bom, que não façamos isso, né? Por mais que a gente ame às vezes as pessoas, por mais que a gente queira que elas mudem, a gente não deve cortar o casulo, porque senão muitas delas vão se arrastar o resto da vida. Não permitamos também que façam com a gente, porque as dificuldades estão aí para serem superadas, porque sem elas a gente não vai sair do lugar. E Deus não dá nada, não dá o fardo maior do que a gente pode carregar. E determinada vez perguntaram a Madre Teresa de Calcutá o que de urgência teria que mudar no mundo, para o mundo mudar. Ela falou duas coisinhas: eu e você. Uma boa noite a todos e esteja uma iluminada semana. Bom, é isso aí, né? O recado está dado. Nosso obrigado para a Adriana. E só lembrando algumas coisinhas aí para o final. Questão da bebida alcoólica, né? Ou consumo de qualquer outro tipo de droga. Por favor, não entre na cabine do passe. Não tenha vergonha. Deixa a fichinha na cadeira ou entregue a fichinha lá fora, tá? A gente sabe aí que deu um dia quente, deu um dia de calor. Às vezes o pessoal tomou uma cervejinha para refrescar, alguma coisa nesse sentido. Então melhor prevenir, né? E também a questão de tomar mais de uma vez passe durante a semana, tá? A gente avisa novamente. O passe ele tem validade, né? Tem, vamos dizer assim, prazo de validade para uma semana. Então, se você já toma na segunda, não precisa tomar nos dias de palestra. Se você toma no dia de palestra, ou toma na quarta, ou toma no domingo, tá? Então fica o recado aí e vamos ouvir a oração da Adriana. Pai maior, toda a espiritualidade boa e amiga, que sempre estão presentes em todos os momentos, viemos mais uma vez te pedir por compreensão, pedir perdão por sermos tão imaturos ainda nessa vida, mas que possamos a cada dia romper sozinhos o nosso casulo, superar as nossas dificuldades, com a ajuda e o auxílio que sabemos, temos certeza, que vem do nosso Pai Maior e toda a espiritualidade. Que possamos ter uma semana de reflexão e levar para os nossos lares essa paz, esse sentimento de dever cumprido e de vontade de mudança no decorrer da semana, no decorrer de nossas vidas. Muito obrigada a toda a espiritualidade, a irmã Lúcia e toda a equipe espiritual dessa casa. Que assim seja.